Fé, razão e intuição. A fé é o modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades que não se vê. Isso está em Paulo, Hebreus, capítulo 11, tem 1. A razão é uma faculdade superior, destinada a esclarecer-nos sobre todas as coisas. Como todas as outras faculdades, desenvolve-se e se engrandece pelo exercício. Intuição é a transformação do ser em evangelho vivo. É a total entrega ante a certeza de que o Cristo é a essência que nutre e norteia a consciência. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É sempre uma alegria imensa retornar a esta casa, que nos recebe como um lar de esperanças, como uma universidade de almas e como um hospital de misericórdia. E o tema é o primeiro capítulo de nossa segunda obra. Não é atualização, esse é um livro inteiramente novo. 11 anos de trabalho só para colocá-lo nesse formato, resultado do conteúdo de mais de 2.000 obras, plano físico e do espiritual. Porque eu não sei o que é fé, você sabe? Razão, menos ainda. Intuição, talvez. Porque pela intuição é que eu vou me esforçar para entender o que é a razão e a própria fé. Porque eu sou médium, inspirado e ao mesmo tempo intuído. Intuição é o que vem da nossa consciência, é o que eu já possuo. Inspiração é o que vem de outras realidades, de outros seres que por nós se interessam. Quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu até vou parar, antes eu preciso fazer aquele tratado, você lembra da outra vez? Vocês têm que prometer que não vai acreditar em nada que eu disser. E me permitir acrescentar um ponto em algum ponto. E falar muita coisa de pouca coisa, porque senão a gente fica na superfície. E eu não vou falar de coisas profundas com simplicidade, eu vou procurar falar de coisas simples com profundidade, porque do contrário a gente entende mais ou menos o sabor do bolo, não compreende a receita e tampouco como confeccionar. Porque se assim não fosse, hoje estaria aqui, para quem tem evidência ou clarividência, apenas um desencarnado estropiado, que morreu há 30 e poucos anos atrás, quando foi desenganado. Mas graças à doutrina dos Espíritos, e em especial a obra A Gênese, e mais tarde o Evangelho segundo o Espiritismo, depois as demais obras, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no capítulo 19, eu não fiquei parado ali quando Kardec narra que a fé precisa de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque eu tenho certeza. E só a tenho após a compreensão. Mas eu fiquei um pouco desconcertado, ou meio assombrado, quando lá mais no final do capítulo, a fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Eu falei, eu não sei nem quem sou, muito menos minha destinação futura. Mas num livro chamado O que é o Espiritismo, e Kardec fez uma síntese, bastante simples segundo ele, que para mim não é tão simples assim,
porque é uma magnífica síntese, para apresentar para quem estava chegando e às vezes assustar-se com, às vezes, o tamanho do Livro dos Espíritos e as demais obras. E na questão 127, ele questiona: que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? São as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas reencarnações. E eu fico imaginando quantas encarnações já tivemos. Para o doutor José Raul Teixeira, além de espírita consciente, doutorou-se em física para entender a origem da vida e também estudou várias ciências correlacionadas. Nós temos mais de 1000 encarnações como humanos, ou animando a forma humana. No meu caso, muito distante ainda da humanização. Que o protótipo mais perfeito de um ser humanizado é Jesus. Eu estou a caminho. Porque eu fui me assombrando com certas leituras das obras de Kardec. Porque a primeira leitura da obra A Gênese, que me acordou para a vida, está no item 27 do capítulo 2. Dependendo da obra, ou melhor, da tradução. Porque tem traduções que dá vontade de chorar. Mas pega um lençol para chorar de tristeza que fizeram com a informação. Porque existe uma tradução, neste item e capítulo que eu estou falando: o homem é o corpo. Ponto. Mas nas demais, o homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo. E o corpo representa para o espírito a sua criação, da qual ele seria Deus. E começa a comparar. Se nós pensarmos, Deus, o arquiteto cósmico, sabe mesmo antes de pensarmos. Se a menor partícula do corpo se mexer, o espírito sabe. E eu falei: eu não sei nem o que é uma célula do meu corpo. Como que eu posso ser o espírito com essa consciência que Kardec está falando? E depois você continua estudando, como o artigo chamado O Sono do Espírito. E o espírito chama-se, ou pelo menos se identificou como Dr. Calais, que está no item, no artigo do mês de junho da revista de 1866. Ele fala que quando ele era médico, quando ele estava encarnado, quem o buscava, eu não sei se nesta casa faz isso, de repente é uma dica lá, vocês já estão fazendo há muito tempo. Ele buscava a causa da enfermidade no desequilíbrio moral da pessoa. Por exemplo, para Chico Xavier, a fofoca mata. Para Ramatiz, a fofoca é a pior magia negra. Não vou estender, já está bom por aí. E o Dr. Calais, ao encontrar a causa do desequilíbrio físico, porque para Joana de Ângeles o corpo é o efeito, o espírito é a causa. A pessoa mudando a causa, mudando o seu comportamento, o corpo sarava. Porque no artigo de fevereiro da revista de 1864, a revista espírita de Allan Kardec, ele fala que o energismo do corpo se renova totalmente em 2 meses. Se eu mudar o meu pensamento, o modo de conduzir minhas emoções e sentimentos, eu posso sarar de qualquer coisa com 2 meses, porque quando fomos desenganados, nos deram apenas 2 meses de vida. Se não fossem as informações, eu teria desistido e enlouquecido mesmo. De modo que, se você continuar o raciocínio de Kardec, acompanhando o que os outros, seus contemporâneos, deram continuidade,
em especial Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, etc. Camille Flammarion, na obra A Morte e Seu Mistério, volume 1, fala que o energismo se renova totalmente em alguns dias, em pouco mais de 20 dias, não chega a um mês. E para criarmos um órgão novo, basta a mentalização. Eu falei, mas como que eu vou mentalizar uma coisa que eu não sei? Então, para nós, na doutrina dos Espíritos, filosofia é o estudo. A gente aprende a pensar, mas não aprende a fazer. A ciência é esta feitura, eu aprendo a fazer, mas não aprendo a fazer como resultado do meu aprendizado alguma coisa. Como se comportar. E a moral do Cristo, o Evangelho, nos ensina esse comportamento. E no segundo livro, eu queria ir um pouco mais na toca do coelho do que o primeiro, porque a base do primeiro é querer, saber, fazer, amar, que é a tese de Leon Denis. E nesse, o que é? Para que serve? Como usar? Por isso, se a filosofia nos ensina a pensar, nós podemos colocar a filosofia ao lado da fé. Mas a razão ao lado da ciência. E a vivência ao lado da intuição. E vou tentar explicar como eu faço isso no dia a dia. Por exemplo, se vocês forem desenganados por um câncer, vocês vão buscar a cura ou aceita o decreto que o médico às vezes nos dá? E de que forma? Terminando de dilacerar o corpo com a radioterapia, quimioterapia, que não cura câncer, nunca curou, e vocês sabem disso, eu tenho vários amigos médicos. Assustou, não assustou? Eu não sou contra a medicina. Agora, a célula com poder quimioterápico que Joana de Ângeles nos ensina a criar, esta sim, foi com esta que eu resolvi a minha problemática. Porque a quimioterapia mata todas as células que vem pela frente. Se num segundo, com um pensamento negativo, eu mato mais de 1 bilhão de células, quando eu falo da vida alheia, por exemplo, a quimioterapia é mais ou menos esse poder. E normalmente, só sara do câncer quem tem uma nova proposta de vida. Ela vence a quimioterapia, vence a rádio, apesar da destruição das duas. Pode mandar tirar os órgãos. O câncer não está no corpo. O corpo está o efeito dele. Isso é Ramatiz em suas obras, em especial Fisiologia da Alma. Então é um estado de desequilíbrio psíquico, raiva, inveja, ódio, maledicência, mentira, frustrações, etc., de dentro para fora. E de fora para dentro, ouvir músicas que não traz informações enobrecedoras, leituras deprimentes, ambientes e várias outras coisas por intermédio do alimento físico. Porque tudo que entra em nosso psiquismo é alimentação. De modo que, em linhas gerais e de maneira bastante simples, quando vocês veem essa casa que tem um trabalho magnífico de equilíbrio psicobiofísico e com estímulos morais e espirituais, vocês colocam a responsabilidade nos trabalhadores e nos mentores ou agem como parceiro buscando a própria cura?
Me lembre se eu esqueci, se em algum lugar está escrito que Jesus afirmou: eu curei você. A sua fé te curou. Vá e mude o comportamento. Vai e não peques mais. Se ele estivesse aqui hoje, ele falaria: pior é o que sai da boca, o que entra. Será que ele falaria a mesma coisa que falou outrora? Que pode entrar qualquer coisa. Hoje, como estão nossos alimentos? Estão belíssimos? Fazemos a oração antes da alimentação? Conversamos com os alimentos? O diálogo com as imperfeições morais, com os órgãos, com as células, com as forças mantenedoras do universo físico e espiritual, é Joana de Anjos que recomenda. O diálogo com a cenoura, com o pepino, com o rabanete, com o feijão, com o arroz, é o médico, cientista e espiritualista Deepak Chopra. Se eu quiser, sará. Porque o alimento é vivo. Agora ele quer saber o que eu tenho de proposta, o que eu preciso que ele faça no meu organismo. Porque se Miramês narra que se eu tocar num copo d'água, em meio segundo eu posso transformá-lo em veneno, dependendo do que eu estou pensando, ou num remédio. Vocês sabem tomar água? Eu não sabia. Já mastigaram a água? Consegue mordê-la? Mas o gesto de abrir e fechar a boca abre-se mais de 35 milhões de pequenas glândulas que extraem o que nós chamamos o magnetismo que está na água, que não é físico. E esse já vai direto para o meu emocional, para o meu psíquico, para o meu moral e a parte espiritual também. Porque quando nós falamos de magnetização da água, segundo Emmanuel, nós estamos enviando um energismo para o núcleo do átomo, que é um centro vital. E mudando o núcleo do átomo, que transforma ele chamado nêutron, força vital, em prótons, em novos prótons, que vão transmutar-se em novos elétrons, que vão sublimar-se como fótons e formam um cinturão em torno do átomo, e a isso chamamos a consciência do átomo. E a isso também chamamos de magnetismo, a energia que organiza e mantém a vida. Sabemos que uma simples lagartixa sabe criar um rabo novo, um pouco mais de uma semana. Que um caranguejo marinho constrói uma de suas puãs que foram arrancadas, aquilo parece um alicatezinho lá, melhor do que o que estava antes. Que uma salamandra constrói uma pedra nova, também com a velocidade espantosa. Mas no Espiritismo não fala que nós passamos por tudo isso? Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. Todos nós vamos passar por todas as experiências que existem no universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir, a estar no comando consciente de todas as coisas. Questão 560, antes 540 do Livro dos Espíritos. Quando nós pensamos e lembramos de Gubbio, na obra Libertação de André Luiz, a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis. E é com a matéria mental que nós vamos construir os átomos, que é um aglomerado de forças vivas, conforme está. E nesta obra, virtudes excelsas e valores morais são entes vivos. E agora eu volto lá no Evangelho que eu puxei e não concluí. O Espírito Caritas
afirma por 3 vezes: eu sou a caridade. E agora, como entender esse negócio? E no capítulo 27, no item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, ouço que no 19 já havia dito que a fé é mãe de todas as virtudes. Se é mãe, virtudes são filhos e filhas. E a oração é a primeira filha da fé. E eu quis entender o que é oração. Para que serve a oração? Como usar? Por exemplo, com Amélia Rodrigues, a oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro dos nossos próprios tormentos e nos imuniza por fora de quem almeja nos agredir. Para Emmanuel, a oração começa na feição de simples desejos e viajam do coração para o cérebro, ou do emocional para o mental, e no mental transforma-se em pensamentos, a força de atração. Vocês sabiam que o pensamento era filho da oração? Eu não sabia. E sabia que o pensamento nasceu dos sentimentos? É André Luiz. Que os sentimentos tiveram a sua origem nas emoções? Joana de Ângeles. Que as emoções nasceram das sensações, que as sensações nasceram dos instintos, que os instintos nasceram das forças vitais. Por isso, o propósito desse livro, de sal da terra à luz do mundo. O primeiro é uma viagem, de átomo ao anjo. Esse é de sal em luz, sem precisar sair do lugar. Se hoje somos sal da terra, nós podemos ser luz do mundo aqui mesmo, sem precisar ir ou viajar para qualquer estado, ou outros degraus mencionados. Porque se Joana de Ângeles narra na obra Encontro com a Paz e a Saúde que o espírito tem quase a idade do universo, será que ela está falando do Big Bang? Que tem de 13 a 15 bilhões de anos? Creio que não. Se ele é a soma de todas essas experiências, ele sabe conscientemente o que fazer, quando fazer e como realizar. E ela afirma que nós somos um ponto, apenas um ponto dessa autoconsciência pura. Como se fosse uma semente que sai de um fruto de uma árvore mãe e pode, se for preparado o ambiente e receber os cuidados, transformar-se numa árvore também. E nós vemos isso em Leon Denis. A alma é uma diminuta fração do espírito. Paulo de Tarso já falava disso há quase 2000 anos. Existe em mim um eu interior que não se perturba e um eu exterior que normalmente se corrompe. Por isso, veja como é simples. O que você gostaria de reconstruir em você? Algo físico, psíquico, emocional, mental, moral ou espiritual? Não precisa falar em voz alta, só pense. Será que é complicado? Quando eu era motorista, inicialmente eu sabia mais ou menos dirigir. Fala que mais ou menos, que eu nunca bati o caminhão e nunca fui multado por excesso de velocidade e etc. Porque respeitava as leis do trânsito e obedecia às diretrizes da empresa. Mas um dia o combustível acabou e não sabia nem onde ficava o tanque. Eu fiz mecânica, pelo menos o suficiente para compreender o funcionamento da máquina. Por mais que eu não consertasse, mas eu poderia falar: fulano, deu uma pane aqui em tal lugar e preciso desse recurso para que eu possa continuar a viagem. E desde remendar um pneu
até desmontar o motor, se fosse o caso. Mas quando eu comprei um computador, trabalhei nos estudos durante 10 anos, digitando livros, fazendo apresentações, e um dia um dedo nervoso apertou numa tecla que era bonitinha, delete, sumiu tudo. E dependendo do jeito que você apaga, você nunca mais recupera. Outro dia, formatei o HD errado. Se fosse uma formatação lenta, você recupera. A formatação rápida já era. Aí eu fui estudar, fiz um curso de montagem e manutenção. Eu sei o que é uma placa-mãe, o que é um chipset, eu sei o que é a memória VIL, eu sei o que é uma memória RAM, o que é a CPU, sei montar um computador do zero, sei reprogramá-lo, sei o que é um software, um drive, etc. O técnico vai ganhar meu dinheiro se ele realmente fizer o serviço, porque não tente me enganar, porque quando eu o chamo, eu sei o que aconteceu. Mas deu pânico no meu computador biológico e eu não sabia como funcionava. Aí eu fui estudar o Espiritismo, porque eu só estudei Espiritismo nesta encarnação. E nele tem anatomia, tem fisiologia, tem embriogenia, tem biologia, tem química, física, astronomia, astrologia, magnetismo, tudo que vocês quiserem. Porque ou Viana de Carvalho mentiu, e mentiu feio, porque por Divaldo Pereira Franco, porque eles são dois mentirosos. O Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Ficou o que de fora? Para Allan Kardec, o Espiritismo é uma lei da natureza e existe desde a criação. Ele está no ar, ele está no espaço, ele está em tudo. O que era o Espiritismo há 18 séculos? Só o nome era diferente, mas eram as mesmas informações. Por isso, quando falamos a doutrina dos espíritos, embora alguns espíritas pensam que são deles, e eles é que decidem. Essa casa não tem uma diretoria espiritual? Quando vocês vão tomar uma decisão, vocês não consultam a diretoria espiritual primeiro? Ou tomam uma decisão a toque de caixa? Pelo menos eu penso que deveria ser assim. Então, qualquer coisa que queiramos fazer, se eu sei o que é o meu corpo, onde está a problemática, e se eu já estudei um pouquinho mais, sei onde estão as causas e onde está a solução, porque se o espírito, a essência consciencial do ser, porque segundo Carl Gustav Jung, consciência não é o acúmulo de saberes, mas sim o discernimento do conhecimento, ou seja, o suprassumo daquilo que foi vivenciado. Por exemplo, na fé eu sei, na razão eu faço, na intuição eu sou. Paulo de Tarso: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é ele que vive em mim. Isso é intuição. Ele se tornou um com Cristo. E quando alguém se torna um com outro, porque essa foi uma das razões de sermos expulsos daquelas emissoras, e depois achamos isso em Kardec, e por isso as atualizações. O primeiro livro está na 10ª edição, e lá na página 39, com Kardec, porque ele já começa isso no livro dos Espíritos. Eu queria saber o que é a alma do mundo. Tem algo demais você querer saber o que é a alma do mundo? A questão 145 fala que a doutrina dos Espíritos é eterna. Então, algo que é eterno, então dá para investigar à vontade. Na questão 144, a alma do mundo é um conjunto de espíritos, regido por um espírito superior, que nós chamamos de Cristo.
E Kardec retorna à baila na Revista Espírita, é a soma de todos os encarnados e desencarnados, a alma do mundo, sobre a regência do Espírito-Chefe, que é o Cristo. E ainda mais, que me deu um nó na cabeça, que nós fazemos parte de seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Você é parte de quem, Francisco? Você é átomo do corpo de alguém, ou célula, ou alguma coisa, porque ele está claro lá. Olhe para o corpo de vocês. Quantos sistemas? Vários sistemas. Cada sistema tem uma consciência que você pode conversar com ela, como eu aprendi a conversar. Com o sistema respiratório, com o digestório, com isto, com aquilo. Porque do contrário, como que Joana de Ângeles e Emmanuel, principalmente Emmanuel, fala para você falar do Evangelho para os seus órgãos que são vivos e educados, se eles não têm consciência? E cada órgão é constituído de tecidos. E tecidos são confeccionados com células. E células são mini consciências e têm suas memórias, tem suas experiências, e você pode reprogramá-las. Pode dialogar com elas. Do contrário, João não nos ensinaria a fazer isso, conversar com as células. E células são feitas de moléculas, que são feitas de átomos. E quando a gente começa a falar de molécula e átomo no centro espírita, olha o que esse maluco está falando? Mas nós não viemos do átomo primitivo? E Kardec, na questão 34, fala que o átomo físico é uma porção desse primitivo. Uma molécula física é uma porção das moléculas primárias. Porque se você parar no átomo, tem subdivisões que nós chamamos de elementos atômicos, subatômicos, infratômicos, até chegar na origem da vida. Eu não vou cansar vocês com isso. Qualquer coisa, o primeiro livro fala disso, do átomo ao anjo. E aqui, de Sal da Terra, Luz do Mundo, vai fazer essa viagem com outras informações de um modo mais rápido, mais sucinto. Porque aqui é a receita, como aplicar. Quando você pensa, quando nós pensamos, nós estamos criando uma imagem mediante alguma coisa que você sabe. Porque na obra Pensamento e Vida de Emmanuel, a mente tem no mínimo 4 departamentos. O departamento da inteligência, da imaginação, da memória, do desejo. Agora, se vocês conseguem imaginar alguma coisa sem saber? Então, o tamanho do meu poder imaginativo depende da minha inteligência. O quanto que eu sei a respeito dele. Quando eu começo a imaginar, eu posso usar a minha razão para consultar as minhas memórias. Porque a razão é isso, ela vai comparar alguma coisa, calcular alguma coisa, catalogar alguma coisa, analisar alguma coisa. Porque se nas minhas memórias eu trago desajustes, desconfortos, traumas, conflitos, causas de enfermidades, qual a proposta que a minha inteligência está definindo, que o meu poder imaginativo está criando, e quando eu começo a criar o novo, o de antes vem à tona, para tentar nos dissuadir daquela criação, para tentar nos desanimar. E se a proposta não é convincente, se você realmente não tem consciência do que está fazendo, você fica com a sugestão do mesmismo, e desanima e desiste, antes mesmo de começar. E o desejo começa a ação. Se você contrapor o que está na memória, a causa, e aqui o novo que você quer construir, tanto que logo na página do autógrafo, no segundo livro, o segredo da mudança é focar toda
toda a nossa atenção, toda a nossa energia, não em brigar com o velho, mas em construir o novo. Isso é Sócrates. Quanto tempo já foi isso? Então, quando você apresenta algo novo, nunca esqueça o Divaldo falar isso. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino. E aparece já uma confusão que não deixa você continuar. Esse Pai Nosso é o original, pelo menos o mais antigo que foi conseguido resgatar. Se você não parar e convencer com o seu propósito que você não vai matar, você não vai expulsar o velho, mas você vai transformá-lo no novo, você não vai dizimar o joio, você vai transformá-lo em trigo, porque ele é filho de Deus também. Nós não costumamos dizer que todo o nosso desastre, todos os nossos desconfortos estaria no orgulho e no egoísmo, mas Emmanuel não afirmou no Evangelho segundo o Espiritismo que o egoísmo é filho do orgulho? Então basta. E agora eu vou brigar com o orgulho ou desenvolver a humildade? Porque ele é a humildade de amanhã. Então, quando eu começo a fazer uma proposta para transformá-la em humildade, ele aceita de pronto. Agora, se eu quiser negar, expulsar, ele fica mais potente. Por isso que boas leituras enriquecem a mente, o campo da inteligência, e com isso aumenta o nosso poder imaginativo. E eu tenho mais mecanismos para consultar minhas memórias, para buscar também as soluções. Porque o link da memória me manda para 3 endereços. Para o subconsciente que está gerenciando o meu comportamento atual. Para o inconsciente, onde estão os meus tormentos não modificados, de vez em quando me visita. E para a superconsciência, onde está a solução. E eu vou direto para a superconsciência. Mas tem um preço. Leon Denis fala que normalmente quando você avança um degrau e busca informações, quando você volta, você pode ser dilacerado, como fizeram com Jesus, com Martin Luther King, com Mahatma Gandhi, com Chico Xavier, com Divaldo Pereira Franco. Quantas crucificações eles passaram? Quanto mais potente for o nosso propósito, mediante a fé, o quanto de amor que eu vou investir. Eu não sabia nem o que era o amor, você sabe? Tanto que o livro começa com o amor e o amar. E quem me ensinou isso? Os chamados pretos velhos. Aí eu fico pensando, lá na Umbanda, Ramatiz é pai Benedito, Miramês é vovô Pedro, Joana de Ândia é vovó Maria Conga, Bezerra de Menezes é pai José. E assim. Estão entendendo tudo que eu estou falando até agora? Posso continuar? Eu estou bem indo na câmera lenta. Isso é coisa de mineiro. Onde eu parei mesmo? Foi um pouquinho antes. Eu desviei a rota para o amor. O que é o amor e o que é o amar. Meu filho, você sabe o que é o amor? De pronto, eu fui Mahatma Gandhi, né? A força mais potente do que existe no universo e ao mesmo tempo a mais sutil. E o que é o amar? Eu não sabia. E com 2 palavras, ou melhor, uma frase, é a sublimação do próprio amor. Porque para Joana de Ângeles, antes do amor não existia a criação. Até aí foi fácil. Eu já sei que a criação começou com amor, mas ainda não sei o que é. Mas aí ela entrega o ouro. O amor é a vibração de Deus que perpassa tudo que existe no universo. O hálito divino, o que nós chamamos de onipresença.
e traz íncito a onisciência. E se você trabalhá-lo, desenvolve a onipotência. A onipotência não vem pronta para nós, é nós que desenvolvemos. E o amor é quando você pega uma porção de espíritozinhos chamados átomos primitivos, ou o espírito na origem, que nós chamamos com E minúsculo, junta e lembra de Jesus. Onde houver 2 ou mais em meu nome, aí estarei. Jesus não é o amor personificado para nós? Cada espírito ou cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem em lidar com esses elementos, assimila uma porção de princípios inteligentes. Isso está na questão 603 do Livro dos Espíritos, com Allan Kardec. E no capítulo 6 da Gênese, não existe nada em a natureza que não seja uma porção desses elementos. Ou seja, o Espírito é a matéria-prima do cosmos, segundo Joana de Ângeles, na obra Em Busca da Verdade, citando o astrofísico Arthur Stanley Eddington, na obra A Natureza do Mundo Físico. Quando nós temos consciência disso, e eu não estou pensando a esmo, eu estou convidando alguém para dar forma ao meu pensamento. E esses seres têm uma expectativa, eu convidei para algo nobre. Agora eu convido o tomate, o rabanete, o pimentão, faço lá a mais bela refeição, e o compromisso termina depois que eu comi. E eu recebo um belíssimo passe. O compromisso terminou ali. E quem aplicou o passe? Será que os passistas todos sabem disso? Porque ele criou um vínculo entre ele e quem recebeu o passe. O que ele fizer da vida dele a partir dali reflete na pessoa que recebeu. Por isso a seriedade e a necessidade do estudo. Porque muitos não querem estudar e querem apenas o fenômeno, tanto no passe, reunião mediúnica e etc. Não é o caso dessa casa. Muito pelo contrário. Então, quando vocês começarem a pensar, lembre que vocês estão criando uma realidade. Porque filho de Deus, Deusinho é. Agora, quanto mais eu sei, quanto maior responsabilidade com esses seres, mais rápido acontece. Tem alguém, por exemplo, uma criança que esteve em casa esse fim de semana, na sexta e sábado. Primeiro, quando ela entrou no estúdio e sentou na minha cadeira, ela sentiu o cheiro do estúdio. Só que ela só tem 3 anos. E queria ficar lá para dormir dentro do estúdio. E quando viu o livro, ela já abraçou o livro e começou a ler o livro. Na linguagem dela, e pediu para a mãe ler e não queria que parasse. E quando chegou na cidade de origem, levou o livro para a evangelização infantil e queria que a professora lesse o livro dela. E tem tudo registrado. Então já é um espírito antigo. E não foi só isso, para mim aconteceu com a cachorrinha. Eles foram fazer o culto do evangelho lá. Enquanto eles deixou o livro e foi buscar a água, chegou e ela estava com a cabeça em cima do livro. Tudo que existe é vivo. Isso é Bezerra de Menezes. A luz, na sua expressão mais simples, é um ser vivo. E na sua expressão mais simples é o Espírito na origem. Somos luz. Então, quando nós estamos convidando esse energismo para dar forma ao que estamos pensando, para a reconstrução do tecido, para a cura, ou melhor, para recobrar a saúde física, já que a cura é quando a causa sara, porque eu posso consertar o corpo, ele ficar saudável e eu não estar curado. Eu preciso entender que eu estou convidando alguém para o meu festim. Agora, no festim citado por Jesus, ficaram alguém que não tinha roupa nupcial? Não ficou. Isso significa que eu não posso trazer qualquer alimento para o meu corpo sem prepará-lo para mim. Vocês gostam de cozinhar?
Eu amo comer, mas amo mais cozinhar. Porque eu estou capacitando os seres que vão entrar no meu universo. Orientando na mastigação, que eu mastigo até perder o sabor, que é o ideal. Depois eu faço a combinação que eu quiser, porque o sabor depende da educação do paladar, segundo Kardec. Está na obra A Gênese. E eu sei que eu estou convidando seres, estou formando pelo menos o magnetismo, e segundo as minhas intenções enobrecedoras ou virtuosas, eu vou criar leis que nós chamamos de hormônios, para melhor reger a maquinaria psicobiofísica. E eu posso também estar criando ou adequando a matéria-prima, para que eu possa, por intermédio da matéria mental, que é uma transmutação do fluido universal, construir o que nós chamamos de bioenergia e começar a construção desde os intracorpúsculos até os átomos, e desse até as células, os tecidos, os órgãos, etc. Já chegaram até vocês o comportamento daquele orangotango? Recebi hoje. Nós já fomos um. E se ele já busca a cura nas ervas, quem ensinou isso para ele? Nós já sabemos disso. Agora eu quero acessar as minhas memórias. Na obra que nós tivemos a honra de prefaciar, que chama Jesus e a Jerusalém Renovada de Ramatiz, quer acessar isso? É simples. Primeiro você reconcilia com o que está fora. Aí você tem permissão para enfrentar o que está dentro, os seus tormentos. Enfrentou os seus tormentos, agora você está pronto para acessar o conteúdo. Porque você vai passar por um umbral, e só passa pelo umbral e não fica lá quem tem obras. No contrário, você pode cair na frequência e ficar lá como André Luiz por 8 anos. E o nosso inconsciente é isso, o nosso umbral. Nós estamos no consciente, ressignificando o subconsciente. Agora, quem manda em nós? O subconsciente ou somos nós? Quem decide o que comer é você ou o seu subconsciente? Porque muitas pessoas falam, eu odeio tal alimento, detesto aquele outro. Então, o nosso subconsciente está fazendo isso. Só que antes a gente dava um nome bonitinho, chamado ego. Fica bonito falar que é o ego, né? Só que o ego é a própria alma. E vocês vão ver na obra de Pietro Baldi, eu creio que vocês não vão ver nenhuma vez ele falar de ego, mas sempre subconsciente. Então, quando você sabe o que você está fazendo, com a alegria de viver, com a gratidão pela vida, com a esperança de melhoras, com o apreço, com o amor, eu posso multiplicar em 300.000 vezes a capacidade do meu sistema imunológico no processo da cura do universo psíquico e físico. Quando vocês percebem Leon Denis na obra O Grande Enigma, fala, a sua inteligência convida alguém para trabalhar contigo. Imagine pelo menos a matéria mental de André Luiz, composta de seres vivos. E no ápice da ação da sua vontade, esse universo transforma-se em atração, que é o pensamento. Como se fundisse com a nossa inteligência. E mais um pouquinho, transforma-se em amor. Está lá. E o amor é a base de tudo. Agora você pode construir o que quiser ou reconstruir. Quando nós vamos magnetizar uma água, eu estou sensibilizando a água para que ela te obedeça. Mas se você não acredita, dá certo? Não. Mas se eu estiver magnetizando a água pensando em você, eu estou em conexão com todos os seus átomos.
Se você não acredita ou não, já foi. Você entendeu? Porque eu fiz por amor e nada em você vai segurar a ação do amor incondicional. Está com Ramatiz e com Leon Denis no primeiro livro, na página 307 e 308. Mas eu preciso saber o que eu estou fazendo e ter paciência e persistir, perseverar na situação. Porque foi 20 anos de sofrimento com cólicas na vesícula, desde quando começamos a escrever o primeiro livro. E agora no segundo quase desencarnamos. E aí eu desenvolvi não apenas fé raciocinada, fé vivenciada e depois fé inquebrantável. Você sabe o que é fé inquebrantável? Fé raciocinada, você sabe o que está acontecendo. Vivenciada, você é. Quebrantável, estou pronta para o holocausto. Se for hora de morrer, e eu tenho certeza agora que alguém pode morrer de dor, porque doeu até vomitar e etc. Só que eu já estava na antessala de cirurgia e o médico nem veio me ver para falar como que ia fazer o negócio. E quando eu exigi, não sei se é assim que eu devo falar, mas eu exigi mesmo a presença. Eu quero saber quem é que vai me cortar. E ele veio, disse que você está confuso, está indeciso, decida porque tem mais alguém na fila. Ele só falou isso, virou as costas e foi embora. Aí o que nós chamamos de intuição vem, quer dizer, o que você escreveu serve para os outros, né? Só para você que não valeu nada. Vai para casa e sarou. Estou comendo até pedra derretida, até para comer, como mineiro, o torresminho dentro do equilíbrio, porque o excesso é que adoece. Então, fé, razão, intuição. Em poucas palavras e finalizando, na fé eu sei o que está acontecendo. Na razão, segundo Emmanuel, calculo como eu vou fazer acontecer. Eu catalogo as possibilidades. Depois eu comparo as probabilidades. Analiso cada detalhe. Aí entra a intuição, o eu sou. Aí eu crio, eu alimento, eu edifico, eu ilumino. Ninguém te segura quando você tem o conhecimento. Por isso que colocamos com Joana de Ângeles, o conhecimento nos liberta da ignorância e a vivência dele nos liberta do sofrimento. Por isso, nesta escola de amor que nos oferece tantas bênçãos, desde o estudo ou todas as possibilidades do alívio das dores psíquicas e físicas, nós chamamos cirurgias espirituais, e André Luiz fala que esse nome até não seria muito bem isso, porque ele fala que o que eles consertam mais ou menos é o efeito, a causa só o paciente pode mudar. Ninguém cura a causa da enfermidade de alguém, nem Jesus fez isso porque é responsabilidade nossa. Agora, o alívio espiritual é na parte psíquica, emocional, perispiritual. O alívio físico, desde a medicina acadêmica. Mas a correção de fato é a nossa mudança pelo enriquecimento de nossa inteligência, o fortalecimento de nossa fé, a iluminação de nossa razão e as luzes de nossa intuição. Para que nós possamos a cada segundo pensar na verdade, sentir o que está pensando, falar o que está sentindo e viver o que está falando. Abraços de luz e paz. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9
74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.